Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 10 deste último trimestre do ano de 2021 para aprendermos a respeito de Paulo e seu amor pela igreja. O texto áureo da nossa lição está na 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A, porque o amor de Cristo nos constrange, ou seja, constrangidos pelo amor de Cristo. Verdade prática, o amor cristão não é sentimento egoísta, mas sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Em outras palavras, o amor cristão, ele é altruísta. O amor de Deus, o amor de Cristo é um amor altruísta, onde não visa o interesse próprio, mas daquele que está ao nosso lado. A nossa lição, ela vai focar, trazer o nosso comentarista, ele traz o foco para a primeira epístola, de Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 10, e para centralizar a questão do ensino paulino acerca desses 3 pontos: fé, amor e esperança. O tópico primeiro vai falar o amor de Paulo pela igreja, e o tópico 2, o amor e fé na igreja, e por fim, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. No primeiro ponto, o amor do apóstolo para com a igreja. Nesse ponto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele demonstra esse seu amor pela igreja ao dedicar-se, principalmente no versículo 2 de 1 Tessalonicenses, do que está no texto básico da nossa lição: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. O que é isso? Paulo, ele dá graças a Deus pelos irmãos de Tessalônica, e agora ele acrescenta que em suas orações ele nominava os irmãos da igreja, porque uma das virtudes pastorais, claro que isso torna-se impossível em grandes igrejas, no entanto, mas em igrejas de números reduzidos, normalmente o pastor ele conhece as pessoas, e ao orar, ao tomar o hábito de orar pela igreja, ele grava também o nome das pessoas que estão sob seus cuidados. Temos um exemplo aqui, o pastor Antônio Munhoz, com quem congregamos vários anos. Ele já dorme com o Senhor Jesus, já na sua idade avançada, ainda assim, em um campo com mais de 1000 obreiros, ele praticamente com mais de 100 congregações, em cada uma delas ele sabia quem era, sabia por nome o pastor de cada congregação. Isto é importante para o líder, ele demonstrar este amor à igreja. Quando o líder demonstra amor ao trabalho, amor à obra, amor à igreja, amor pela igreja, e essa demonstração torna-se patente, visível, palpável, sentido pela membresia, leva a membresia a fazer o mesmo. Porque Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nesta lição, nesse texto, ele fala a respeito do amor que era reinante na igreja de Tessalônica, que aqueles crentes tornaram-se seus imitadores, assim como ele era de Cristo, e não somente ele, como nós vemos aqui os autores da carta da primeira epístola aos Tessalonicenses, foi Paulo, Silvano e também Timóteo. Há a menção dos 3 logo no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 e versículo 1, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça
e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os três que são, a autoria leva a autoria paulina, mas Paulo inclui aqui como autores, coautores desta epístola, a Silvano e também Timóteo, mostrando aqui, num primeiro ponto, o amor que ele sentia pela igreja. Então, num primeiro momento, o pastor, o obreiro, ele deve demonstrar este amor na prática para com os seus que estão ali, os seus liderados, o líder para com seus liderados. Isso vale não somente ao pastor da igreja, mas também ao líder de departamento. O líder de cada departamento, ele há que mostrar, que evidenciar a sua preocupação, o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado para com aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus naquele grupo, debaixo da sua liderança. Quando ele demonstra isso, como Paulo assim o fez, ele procurou ser o exemplo em amor, o exemplo na fé, o exemplo na dedicação, como uma bússola espiritual a ser seguida, uma orientação espiritual a ser seguida pelos seus liderados. Paulo foi esta referência. Nós hoje, a igreja desta última hora, precisa de referências espirituais para não serem enganados nesta última hora, nesse último evento, nos últimos eventos que preparam e antecedem a parousia, o arrebatamento da igreja. Nesta linha de raciocínio, nós vemos Paulo demonstrando esse amor para com a igreja e valorando esse sentimento, essas virtudes na igreja. Tanto é que em todas as suas epístolas ele faz menção, dentre vários pontos teológicos e doutrinários, um deles, ou melhor, dos três que Paulo menciona, basicamente em todas as suas epístolas, são esses três pontos: a fé, o amor e a esperança. Paulo, ele foca, é como se ele pregasse um prego bem pregado, fixasse uma doutrina, um ensino bem fixado, para que pudesse gerar frutos espirituais naqueles a quem ele ministrava, ou eram por ele ministrados. Nós vemos que no tópico 2 da nossa lição, vai falar assim: o amor e fé na igreja. Aquilo que o apóstolo plantador, o apóstolo ensinador, doutrinador, aconselhador, o exemplo, o guia da igreja, ele demonstrava estas coisas, ele transmitia estas coisas à igreja, e estas coisas tornavam-se reais na vida de cada crente nas igrejas. Quando ele escreve aos Romanos, nós vamos ver que ele foca bastante ali a fé, na questão da fé, para redirimir aquela questão, aquela pendência entre judeu e gentil. E no capítulo 5, ele fala que nós somos justificados, sendo pois justificado pela fé, tendes paz com Deus. Sendo pois justificado pela fé, paz com Deus. Aí ele segue falando a respeito das tribulações, da vida cotidiana do crente aqui nesta vida terrena, porque a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então nós vemos aqui Paulo começa pela fé, vai pela fé, mostra as provas, as adversidades, e depois a fé é confirmada na vida da igreja pelas provações. Então vem a paciência, vem a esperança, e todos esses requisitos resulta no derramamento do amor de Deus em cada coração. Quando ele vai escrever aos Coríntios, ele foca de uma forma bem forte, bem severa, no capítulo 3 da primeira epístola, a respeito do amor. Ele dedica
todo um capítulo falando a respeito do amor. Em Gálatas, quando ele vai combater o gnosticismo, quando ele vai combater ali os judaizantes, ele apresenta a fé. Ele mostra a fé, que a fé está acima do judaísmo, está acima do gnosticismo. Ele mostra a fé genuína em Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, Paulo então ele traz um ensinamento no capítulo 2, ele traz um ensinamento bastante forte, capítulo 2, capítulo 3, a respeito do amor. E ali nós vemos Paulo falando à igreja de Éfeso, falando da família, que a família, quem está no céu e quem está na terra, forma uma só família em Cristo Jesus. Uma família unida pela fé aqui na terra, unida em amor, que une céus e terra. E essa união céus e terra gera a esperança de quem está na terra chegar aos céus. E ele mostra ainda, a respeito ali da cruz de Cristo. Ele mostra as dimensões da cruz de Cristo. Para entender o amor, ele fala o cumprimento. Qual é o cumprimento do amor de Cristo? De eternidade a eternidade. Este é o cumprimento. A largura do amor de Deus, o cumprimento, a sua largura. A largura ela alcança de quem está no trono, do mais alto posto entre os homens terrenos até os mais baixo posto, até o mais baixo posto que um ser humano pode ocupar nessa terra. Nós vemos que o amor de Deus alcança indistintamente a todos, porque o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Qual é a altura do amor de Deus? Está nos céus, porque dos céus o amor de Deus foi manifesto para que este amor canalizasse, materializasse, o Senhor Jesus viesse como ser humano para padecer aqui na cruz do Calvário, para resgate das nossas vidas, das nossas almas. E o seu amor desceu no mais profundo até o inferno, porque ele foi às partes mais baixas, tomou a chave do inferno, a chave da morte, todo o poder lhe foi dado, e levando, como diz lá no capítulo 4 de Éfeso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Então nesta carta aos Efésios mostramos aqui a dimensão deste amor, as dimensões da cruz manifesta em amor. Paulo então apresenta aos romanos. Já quando ele vai escrever aos Colossenses, ele fala a respeito da esperança, da bem-aventurada esperança. O foco é a esperança em Cristo, além dos mistérios, a vinda, o arrebatamento da igreja pelo Senhor Jesus. Ele fala do mistério da esperança, esperando a gloriosa, a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento da igreja. E já aos Tessalonicenses, ele foca de novo no tema esperança, mostrando a esperança, que muitos estavam desesperançosos com aqueles que partiam, e o Senhor Jesus não havia voltado. E Paulo então conforta os corações, falando a respeito do arrebatamento da igreja. Tanto na primeira quanto na segunda carta, a segunda completa a primeira, o assunto, a igreja que estava em Tessalônica. E nas cartas pastorais, Paulo foca bastante a questão da fé, a questão do amor, a questão da esperança, tanto a Timóteo quanto a Tito, a primeira e segunda Timóteo, a Tito, e também a carta pessoal que foi escrita a Filemão. Ele mostra a respeito do amor, ensina a prática do amor a Filemão, e também a igreja de Colossos, falando que ele havia enviado Onésimo para Filemão, e que Onésimo deveria ser recebido pela igreja, mostrando assim a prática do amor, e que Filemão também, por sua vez, deveria não somente receber Onésimo, mas também perdoar Onésimo, e tê-lo não como escravo, mas como irmão em Cristo. O que pode levar o Senhor a ter um escravo como seu irmão em Cristo, senão o amor? Claro, foi pelo amor, com base no amor. Assim nós vemos que Paulo, nas suas epístolas, ele discorre sobre esses três temas:
o amor de Paulo pela igreja. Depois ele trabalhou para que esses 3 temas ele fosse implantado na igreja. Amor e fé na igreja, porque o amor e a fé gera a esperança. Glórias a Deus. E por fim, o resultado disto é essas 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. No capítulo 1 e no versículo 3 da carta aos Tessalonicenses, diz o seguinte: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, a obra da fé, do trabalho do amor, é o amor que produz obras, como diz Tiago nas suas epístolas, na sua epístola, que ele fala: se você tem fé, me mostre as suas obras. E ele diz: porque pelas minhas obras eu demonstro a minha fé. A fé sem obras é morta. E Paulo então, ele mostra aqui nesta carta aos Tessalonicenses que a fé genuína em Cristo, ela produz, ela gera obras. Obras meritórias e não obras que se acabam aqui, mas obras que saltam para a eternidade, que vem do Senhor uma recompensa. E por fim, do amor, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vale dizer que as provas vêm, as adversidades vêm, porque estamos no mundo injusto, no mundo cheio de injustiça. A igreja passa por provações, a igreja passa por perseguição, a igreja passa por afronta, por prisão, a igreja passa por ódio, a igreja é odiada, a igreja é aprisionada, a igreja é maltratada e até assassinada por muitos governos, por muitos tiranos. No entanto, a esperança em Cristo não nos faz retroceder, antes nos leva a permanecer firmes na fé, amando a quem nos odeia, porque temos uma viva esperança, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim nós concluímos, dentro desse pequeno espaço, a virtude da fé, a virtude do amor e a virtude da esperança, que eram firmezas ali na igreja de Tessalônica, que era uma realidade, não era uma teoria. Não foi, olha só, Paulo diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo mostra que o evangelho anunciado à igreja de Tessalônica foi manifestado pelo poder de Deus no meio das lutas, das perseguições, das afrontas, dos apedrejamentos, de tudo que veio contra ele. No entanto, o evangelho prevaleceu pela perseverança em amor ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.